Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a um comentário semanal da Parashá. Parashá dessa semana chama-se Vaerá. E essa Parashá encontra-se em Shemot, livro de Êxodo, capítulo 6, verso 2, até o 9, verso 35. E nós iniciamos a nossa Parashá de hoje com o seguinte texto da Torá: Vayedaber Moshe ken el bnei Israel, velo sham'u el Moshe mikotzer ruach umiavodah kasha. E deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. A Parashá dessa semana é a continuação do relato da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. A luta então pela redenção torna-se cada vez mais dura, mais árdua. No primeiro momento, os israelitas, que eram escravos naquela terra estrangeira, acreditaram que Deus teria então ouvido os seus gemidos, os seus clamores, e que a libertação física das cadeias da opressão estava próxima. Mas, desde que o faraó, após a intervenção de Moisés, agravou ainda mais a opressão, e desde que Moisés, na sua admirável alocução, esclareceu o sentido espiritual da libertação, aconteceu aquilo que parece inacreditável. Ou seja, os israelitas recusaram-se a ouvir as palavras consoladoras de Moisés, tudo por causa do desalento e do duro trabalho. Como diz o nosso texto, mikotzer ruach, que traduzimos como estreiteza de espírito, ou desalento, desânimo, umiavodah kasha, e por causa do trabalho duro. Estas 4 simples palavras, kotzer ruach, avodah kasha, contêm um sentido muito profundo por expressarem exatamente o principal obstáculo que cada ideal encontra no caminho da sua concretização. E esse fato é a causa básica que impede a propagação do verdadeiro ideal do espírito e no coração do homem. E não só na era da servidão egípcia, o povo judeu sofreu de falta de ânimo e também de duro trabalho. Na verdade, esta praga chegou a ser quase crônica, e não somente no judaísmo, mas também na humanidade inteira, em todos os tempos. Se nós fôssemos analisar as causas da decadência espiritual da nossa época, nós chegaríamos à conclusão que a razão se encontra exatamente na expressão kotzer ruach, e também em avodah kasha. Palavras que, se traduzidas ao pé da letra, resultariam em espírito limitado, horizonte estreito e trabalho exagerado, trabalho duro, árduo. À primeira vista, nós poderíamos nos perguntar: mas o que tem a humanidade atual a ver com estreiteza de espírito e duro trabalho? A humanidade atual, especialmente nos países livres, democráticos, não está mais escravizada. As leis sociais fixaram e controlaram com todo rigor os horários de trabalho. O trabalho forçado já não faz parte mais das sociedades democráticas.
todo tipo de exploração em relação ao trabalhador foi completamente abolida. Então, como podemos falar hoje em dia de trabalho forçado? Neste contexto, a humanidade anda equivocada, pensando que trabalho duro é só aquele que nos é imposto por outras pessoas, por estranhos, por terceiros, o que é absolutamente errado. Pois o trabalho mais duro do homem é aquele que ele determina a si mesmo. Aquele trabalho que ele impõe a si mesmo. Com a diferença do que do trabalho a que é compelido por outros, o homem consegue livrar-se, enquanto da fadiga imposta por nós mesmos, nós carregamos cada vez mais um peso maior, até a completa subjugação, até a completa fadiga. A importância do trabalho na Torá e na literatura rabínica tem naturalmente lugar de destaque. E o homem que trabalha e ganha honestamente o seu pão, o seu sustento, ele é exaltado e louvado. O mestre da Mishnah, Shmaya, ordena-nos, na ética dos pais, ama o trabalho. A bênção divina só repousa no trabalho manual do homem. O homem não pode dizer: comerei e beberei, gozarei de tudo o que há de melhor, mas não me esforçarei, porque Deus, que sustenta todo mundo, vai se apiedar também de mim. E por isso está escrito: tu abençoaste as obras das suas mãos, para nos ensinar que o homem deve ser esforçado, deve trabalhar com ambas as mãos, e só então ele será abençoado. Mas, na concepção judaica, na concepção monoteísta, trabalhar não significa a corrida ininterrupta rumo à fortuna, à acumulação de bens materiais. Não significa cansaço físico, que abale a saúde, esgotamento total e muitas vezes fatal. O homem é uma composição de corpo, alma e espírito. E o nosso espírito também tem direito de ser alimentado. Também deve ser alimentado. O serviço do Kohen Gadol, do sumo sacerdote no Beit HaMikdash, no templo sagrado, no dia de Yom Kippur, também é designado na Torá como avodá, como trabalho. E nós sabemos perfeitamente que nesse momento solene, quando ele se preparava espiritualmente, a fim de poder pronunciar o nome do Eterno em absoluta pureza e santidade, o sumo sacerdote não trabalhava fisicamente, mas na sua concentração para a invocação do nome sagrado, ele implorava nesse seu serviço a bênção celestial para si, para seus familiares e para toda a coletividade de Israel. Não há dúvidas que a nossa geração seria muito feliz. Teríamos realizações incríveis para o futuro se cada um de nós dedicasse um pouco de energia também àquele trabalho espiritual que visa o aperfeiçoamento do instinto, ao aprofundamento do saber, do conhecimento e ao enobrecimento dos nossos desejos e das nossas aspirações. A nossa época, na verdade, não sofre do que se chama Hosser Ruach, falta de espírito, mas sofre sim de forma demasiada de Kotzer Ruach, espírito limitado, horizonte estreito.
Não falta espírito hoje em dia. Ao contrário, o mundo em que vivemos está carregado de espírito. Ninguém teria coragem de contestar que houve mais progresso em medicina, em ciências humanas, em tecnologia, nessa única geração do que em várias outras precedentes. Ninguém vai negar que há mais cientistas e matemáticos vivendo agora do que o total de todos os cientistas e matemáticos desde o princípio da história até o presente momento. Mas, certamente, um espírito é muito triste, aquele que só pretende materializar, que se limita nos detalhes e não enxerga nenhuma força universal. Um espírito que liga muita importância a tudo que é exterior, a tudo aquilo que é bem visível, esquecendo o seu potencial íntimo. Em termos filosóficos, isto significa que o Homo Faber, aquele que faz, derrotou o Homo Sapiens, o homem que pensa. Não se trata de uma dissertação acadêmica, na verdade isso é um fato contestado, incontestável, é um fato evidente, está claro, está nítido, bem concreto. Nós observamos e testemunhamos do contato cotidiano com a vida, com a atividade religiosa e educativa, por onde quer que vamos. E quando nos queixamos, protestamos e reclamamos da negligência, da falta de compreensão e do espírito cooperativo para elevar o nível cultural dos jovens, os futuros líderes, a resposta é sempre a mesma: Avodah Kashá. Muito trabalho. O ganha-pão cotidiano absorve toda a energia, todo o tempo livre, tudo aquilo que nós temos disponível. Relega-se muitas vezes a educação, o conhecimento, o saber, em todos os aspectos da vida, incluindo muito naturalmente Torá, que é a base de todo o conhecimento. Negligencia-se isso devido ao fato de Avodah Kashá, que todos nós precisamos correr atrás do pão cotidiano. E isso torna-se muitas vezes um peso, um fardo, um Avodah Kashá. Duro trabalho. Mas, na verdade, nós percebemos que essa negligência não é sempre, não é na maioria das vezes devido a Avodah Kashá, mas sim a Kotzer Ruach, a limitação do espírito, horizonte limitado. Será que se os famosos 36 justos piedosos modernos, devotos, pilares religiosos que sustentam as gerações, de acordo com a tradição judaica, não têm campos de atividade no meio dos monoteístas e por isso teriam desaparecido do cenário? A tradição judaica ensina que de tempos em tempos, surgem 36 sábios, 36 tzadikim, Lamed Vav tzadikim, que são o sustentáculo da fidelidade ao Criador, ao Eterno, naquela geração. Porém, a estreiteza de espírito muitas vezes faz com que os monoteístas não se deixem, não se apercebam desse fato. Isto pode ser interpretado como uma carência, uma estreiteza, uma limitação, algo que deve ser combatido, algo que deve ser definitivamente derrotado. A estreiteza de espírito, Kotzer Ruach, aquilo que impede, aquilo que faz com que nós não possamos ouvir as palavras da Torá, assim como os israelitas na antiguidade não ouviram as palavras de Moshe Rabbeinu. Porque a opressão do trabalho e a estreiteza de espírito muitas vezes são os elementos
que, ao se fundirem em nossas vidas, produzem o obstáculo que impedem o nosso avanço, o nosso crescimento. Todos precisamos, sim, sair do Egito, porque a palavra Egito significa exatamente isso, limitações, sair dessa limitação, sair dessa estreiteza de espírito e nos elevarmos a fim de que possamos valorizar, dar o devido valor ao conhecimento que emana da lei divina. A Parashá Vaierá, após a recusa do faraó de libertar o povo judeu, Deus começa então a castigar os egípcios com as 10 pragas, que destruíram completamente o maior império da época. A infraestrutura do país foi devastada. Deus demonstrou seu controle sobre toda a natureza. Mas uma das coisas mais impressionantes foi o comportamento de descaso de Faraó diante da destruição da sua nação. Um exemplo desse comportamento pode ser visto após Moisés e Arão terem iniciado a primeira praga, convertendo toda a água do Egito em sangue e deixando os egípcios completamente desesperados por um simples copo d'água. Apesar do milagre aberto, o faraó não se impressionou, pois seus magos, feiticeiros também conseguiram, através de uma magia, de uma arte, de um truque, repetir o milagre como está dito. E os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. E o coração de Faraó endureceu, e ele não os escutou. E o Faraó virou-se e voltou para sua casa e não prestou atenção a isso. Shmot 7, 22, 23. Mas, prestando atenção nesses versos, nós percebemos que há uma aparente repetição. Se o primeiro verso já deixou claro que o faraó não se importou com a praga realizada por Moisés, porque foi necessário dizer que ele voltou para sua casa e não prestou atenção? Não se importar, não prestar atenção, pode ser entendido com a mesma coisa? Explica o Rav Naftali Tzvi Berlin, mais conhecido como Netziv, que o primeiro verso realmente descreve que o faraó não viu a força de Deus na praga de sangue. Mas não é esta ideia que a Torá está ensinando no segundo verso. A linguagem ou a frase "e não prestou atenção a isso" nos ensina que Faraó também não se importou com o sofrimento do seu povo. Ele simplesmente voltou para sua casa, sem tentar procurar alguma maneira de aliviar a dor deles. Porém, esse comportamento do Faraó não se repetiu nas outras pragas. Por que somente na praga de sangue a Torá ressalta a indiferença do Faraó em relação ao sofrimento do seu próprio povo? Há um interessante midrash que nos ajuda a encontrar a resposta. O midrash diz que, apesar das pragas terem prejudicado todos os egípcios, o faraó não foi atingido pela primeira praga. Deus poupou o faraó do sofrimento da praga de sangue, como uma forma de reconhecimento por ele ter alimentado Moisés em sua casa por tantos anos. Mas nas outras pragas o faraó também foi duramente afligido e sofreu as consequências da sua obstinação. Portanto, esse midrash nos ensina uma lição muito importante, justamente na praga de sangue, na qual o faraó não sofreu na própria pele. Então ele demonstra ali a sua indiferença para com os sofrimentos do seu povo. E justamente por ter ficado imune ao sofrimento, ele não se importou, não estava nem aí com a nação inteira que estava sofrendo, que estava perecendo de sede, sem água. Simplesmente voltou para sua casa, para a sua zona de conforto, sem se importar com o problema dos outros.
Já nas outras pragas, a indiferença não foi ressaltada, apenas porque o faraó também estava sofrendo juntamente com o povo. Qual é o oposto do comportamento egocêntrico do faraó? Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Vejam, ele cresceu na casa do faraó, separado do resto do povo, não foi afetado pelos terríveis sofrimentos da escravidão do seu próprio povo. Apesar disso, ele saiu para ver, diz a Torá, o sofrimento dos seus irmãos. Ele carregou junto com o resto dos judeus a carga pesada dos sofrimentos dele, assumiu sobre si as dores do seu povo, sofreu por eles, e sofreu com eles, e sofreu também por causa deles. Com astúcia, ele conseguiu convencer Faraó a dar um dia de descanso por semana para o povo judeu, argumentando que isso aumentaria a produção e seria bom para o Egito. Na paraxá passada, em Shemot, há um verso interessante que demonstra a grandeza de Moshe. Após ele ter sido salvo por Batiá, filha do faraó, está escrito: e o garoto cresceu e foi trazido para a filha de faraó. Shemot 2:10. O próximo verso diz novamente: e foi naqueles dias, e cresceu Moshe, e saiu para seus irmãos, e saiu em direção a seus irmãos, e viu o seu sofrimento. Shemot 2:11. Por que a Torá descreve que Moshe Rabbeinu, cresceu duas vezes? Porque a Torá menciona que Moshe Rabbeinu cresceu duas vezes. Explicam os Hazal, os sábios de abençoada memória, que o primeiro verso descreve o crescimento físico, enquanto o segundo refere-se ao crescimento espiritual de Moisés, associado justamente ao momento em que ele saiu para ver o sofrimento dos seus irmãos. Então ele cresceu de outra forma, não fisicamente, mas sim, ele experimentou uma transformação, um crescimento diferenciado do crescimento físico. Ele tornou-se solidário aos seus irmãos. E aí cresceu. E por que a Torá associa a característica de se importar com os outros com crescimento e grandeza? Explica o Rav Shimon Shkop que grande é aquele que expande a sua definição de eu para incluir também a outros. Grande é aquele que expande a sua própria definição de eu para incluir também os outros. Essa pessoa deixa de ser um simples indivíduo e torna-se parte de um todo. Portanto, ele torna-se uma pessoa maior. O faraó, ao contrário, é descrito no Talmud, no tratado Moed Katan 18a, como uma pessoa pequena. Os comentaristas explicam que esta descrição não se refere à estatura física, mas sim a aspectos espirituais. Isto é, o faraó era uma pessoa baixo nível espiritual. Talvez uma das características que o tornaram assim tão baixo é justamente o descaso, a apatia, a indiferença diante do sofrimento dos outros. Por pensar apenas em si mesmo, ele não se expandiu e seu eu permaneceu sendo uma pessoa pequena. Olhando assim de fora, é fácil criticar o faraó e dizer que queremos ser como Moshe Rabbeinu, ou que somos até como Moshe Rabbeinu. Mas, na verdade, extremamente difícil é ser solidário com a dor do próximo quando não estamos imersos na mesma dor ou no mesmo sofrimento.
Muitas vezes, alguém necessitado nos pede algum tipo de ajuda que não está ao nosso alcance. O que dizemos para a pessoa? Sinto muito. Mas será que sentimos muito mesmo? Dói um pouco em nós o sofrimento dos outros? Quando escutamos que um soldado do Tzahal, do exército de Israel, morre em combate, será que sentimos um pouco da dor da família, independente do resultado da guerra? Quando escutamos que houve um atentado terrorista em Eretz Israel, será que sentimos o sofrimento dos entes queridos, das famílias, das vítimas? Ou apenas mudamos o canal e continuamos nossas vidas como se nada tivesse acontecido? Quando vemos todas as mazelas do mundo, as fomes, as guerras, as dores, as doenças, será que nós temos sensibilidade ao ponto de sermos solidários ou ter algum tipo de empatia para com aquela pessoa que sofre? Qual é a solução para nos importarmos de verdade com o sofrimento dos outros? Explica Urashi, o famoso comentarista da Torá, que quando Moisés saiu para ver o sofrimento dos seus irmãos, ele focou seus olhos e coração para sentir a dor por eles. Primeiro, Moisés olhou para o rosto deles para ver a dor pela qual eles estavam passando. Depois ele internalizou esse sentimento, focou seu coração para sentir a mesma dor que eles estavam sentindo. E a partir de Moisés nós aprendemos que não é suficiente apenas sentir a dor dos que estão sofrendo, sem se importar com os riscos que corria, ignorando sua elevada posição no palácio do faraó. Moisés fez de tudo para aliviar o peso da escravidão dos judeus. E o ápice foi quando ele viu um judeu apanhando e, sem temer as consequências, matou um egípcio para salvar seu irmão. Da mesma maneira, temos que tentar ajudar da forma como pudermos, aqueles que estão passando por dificuldades e sofrimentos. Por exemplo, se escutarmos de alguém que perdeu o emprego, mesmo se não tivermos condições de dar-lhe diretamente um emprego, devemos pensar em possíveis contatos que possam ajudá-lo a encontrar uma nova posição. Isso é algo que todos podem fazer. Os grandes líderes do povo judeu que se destacaram em cada geração somente se tornaram grandes por terem aprendido a se importar com os outros. Um líder de verdade se importa com os demais. Moisés é o exemplo do líder. Faraó é o exemplo a ser evitado de líder. Abriram mão, esses grandes líderes do povo de Israel, abriram mão das suas vidas particulares para se dedicarem ao povo como um todo. Esta é a forma de sermos semelhantes a Moisés, deixando de lado o nosso egoísmo, focando nossos olhos e corações para sentir a dor dos outros e ajudá-los conforme as nossas forças. Assim, deixaremos de ser pequenos como Faraó e nos tornaremos pessoas grandes de verdade. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade em Mirtzi Hashem.